dia, senhores. Neófitos do meu Brasil varonil, bom dia. Pessoal de casa também, bom dia. Eles cismaram, a gente vai ficando velho, eles cismaram que eu tinha que entrar amparado por alguém, entendeu? Porque eu podia chegar a tropeçar, etc. E o cara é forte, então, malandro. Mas veja bem, eu juro que eu vou conseguir me manter de pé. Vamos lá. Eu posso me apresentar? Deve. Bom dia, meus filhos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Ali, ó. Bonitinha ela. Pessoal de casa, bom dia a todos. Pode começar. Como é que eu volto aqui esse treco? Tadinho, né? Bonitinho mesmo. Olha lá. Vai, cara. Vai? Olha lá. Vai aí, cara. Não, Drummond. Isto. Olha lá. Obrigado, olha pra meu lá, filho. tá? Valeu. Vamos lá. Gente, olha só. Eu, como sou guloso, escolhi 4 questões. Mas, na verdade, como o Márcio Branco já extrapolou tudo, eu só vou fazer 2 das 4 e depois as outras a gente posta para vocês. Mas olha só, vamos lá. A primeira questão está aí, Enem 2011. E eu estou conseguindo ler sem óculos. Em 1999, a geneticista Emma Whitelaw desenvolveu um experimento no qual ratas prenhes foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou, de alguma forma, o gene da obesidade. 10 anos depois, outros 2 geneticistas, fazendo novos estudos, comprovaram 100 casos de traços adquiridos e transmitidos de gerações, e o nosso título é epigenética. Epigenética. Rapidinho, vamos lá. O que é epigenética? Fazer alteração no DNA, mudando a sequência de bases, gerando mutações, para que o gene sofra uma alteração na sua expressão, é fácil. Induzir mutação é a coisa mais fácil que tem. Transferir gene de uma linhagem ou de uma espécie para outra, fazendo transgênicos, já está se tornando fácil. Agora, legal é a gente descobrir que o nosso organismo, de vez em quando, silencia certos genes. Isso já acontece normalmente. E nós só estamos aperfeiçoando isso. O nosso organismo silencia certos genes, fazendo o que nós chamamos de bases incomuns. Vamos por partes. Rapidinho. Sem muito papo. Ácido nucleico é formado de quê? Vocês se lembram. Vamos lá. São 3 os elementos, são formados de nucleotídeos. Pois é. E os nucleotídeos são formados de quê? Vamos lá. Estou escutando. Bases nitrogenadas, pentose e fosfato. Perfeito. Base nitrogenada, pentose e fosfato. Qual é desses 3 elementos que, na verdade, serve como base para leitura genética? É a pentose, o fosfato ou a base nitrogenada? A base nitrogenada. É a sequência de bases que gera a formação genética, que gera o código genético, que gera os trios que nós chamamos de códons, que serão lidos e traduzidos. Pois bem, se eu conseguir fazer a introdução de alguma coisa que, de alguma maneira, mude o aspecto químico e estrutural de uma base, será que essa mudança vai poder gerar uma leitura disforme ou mesmo não gerar leitura? Pior que pode. Sabe o que a gente consegue fazer? Preste atenção que é fácil. Eu pego uma base como a citosina e a guanina, bases como citosina e guanina, e trato essas bases no DNA com enzimas chamadas de metil ou etiltransferases. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um radicalzinho metil e vou botar na citosina. Um radical metil. Continua sendo a citosina. Eu não mudei a sequência de base. Eu não gerei mutação, não cortei, não fiz droga nenhuma. Eu não fiz droga nenhuma. Ou seja, eu continuo tendo o quê? Eu continuo tendo a citosina ali. Só que é a citosina metilada. Essa base é chamada de incomum. Agora, presta bem atenção. Na hora em que esse DNA, ou mesmo o RNA,
porque eu posso fazer isso também no RNA, for ser lido, normalmente a gente faz no DNA. Na hora que esse DNA for ser transcrito, eu não vou precisar de uma enzima? Qual é a enzima que faz a transcrição do DNA para o RNA? São Conrado. Santo padroeiro dos vestibulandos desesperados. Vamos lá. Qual é a enzima que faz a transcrição, a passagem, né, da informação genética do DNA para o RNA? RNA polimerase, isso. Então, veja bem, cara, na hora em que essa RNA polimerase começar a fazer a leitura desse DNA e encontrar essa base com o metil, o que ela faz? Ela para de transcrever. Se ela para de transcrever, não vai ter RNA. Não vai ter a proteína. Qual a importância disso? Eu estou silenciando um gene. Você sabia que o nosso organismo já faz isso? Você sabia que, por exemplo, vamos lá, gene BRCA1 e BRCA2, genes já sabidamente ligados a câncer de mama. Tem uma porrada de mulher que tem isso e que não vai ter câncer de mama nunca. O gene está silenciado. Como é que o nosso organismo trata de fazer esse silenciamento? Como é que o nosso organismo trata de fazer essa inexpressividade do gene? Mudando, gerando mutação? Claro que não vai gerar mutação no indivíduo. Vai fazer o quê? Vai só metilar ou etilar. Pode ser etil também. Vai só colocar ali um radicalzinho que faça com que aquela base nitrogenada daquele gene não seja reconhecida na hora da transcrição. E com isso nós estaremos fazendo o quê? Silenciando o gene. Se nós estamos silenciando o gene, não vai haver transcrição, não vai haver tradução de proteínas anormais que começam a disparar o processo canceroso. Então, o que ele está fazendo aqui na questão é exatamente isso. Olha só, a cientista lá percebeu que, na verdade, o que aconteceu? Com o uso constante lá da vitamina B12, do ácido fólico da soja, provavelmente houve alguma interferência desses medicamentos ou dessas substâncias em algum tipo de base daquele DNA. E, com isso, obviamente, o gene não se expressou e os ratos não engordaram. A base é isso. Isso é epigenética. Pode ter certeza que, no futuro, isso vai ser usado de montão. Não tenha a menor dúvida disso. Nós vamos ter, no futuro, mecanismos que façam com que a gente possa silenciar determinados genes ou fazê-los até se expressar de outra maneira, adicionando determinados radicais simples, obviamente, às bases nitrogenadas, que são as nossas fontes de leitura. Vamos lá. O que nós temos aí? Alguns cânceres, olha lá, alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por aneuploidia do cromossomo sexual X. Aneuploidia do cromossomo... Quer dizer, aneuploidia é alteração numérica cromossomial. Quer dizer, o cromossomo X a mais ou o cromossomo X a menos. Óbvio que não é nada disso. Depois, poliploidia dos cromossomos autossômicos. O que é poliploidia? Poliploidia de cromossomos autossômicos. O que é um cara poliploide? O cara que é 3N. O cara que é 4N. Né? Não tem nada a ver com isso. Depois, mutação. Epigenética faz alteração de genes sem definir mutação. Correto? Então está fora. Substituição no gene da cadeia beta da hemoglobina. Gente, tem coisas no Enem que o cara está falando de alhos e mete bugalho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Olha aí, modificações nas bases nitrogenadas. É exatamente aquilo que nós falamos. Mas são ligeiras modificações. E as enzimas que fazem isso são eu chamo de metiltransferases ou de etiltransferases. São enzimas que botam um radicalzinho metil ou botam um radicalzinho etil lá na base nitrogenada, alterando ela. Tudo certo, gente? Deu para responder? Pessoal de casa também? Perfeito? Então vamos lá. Mais uma? Dá para mais uma? Eu não estou vendo essa... Ah, está ali. Não, vai. Vamos lá. Essa aqui, rapaz. Deixa eu ver aqui. Não, essa eu não vou fazer. Senão o café vai... Está ferrado. Essa também não. Essa aqui, Veja lá. Esse tema aqui é maneiro. Olha lá. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia. Vocês entenderam por que eu estou distante aqui, né?
Se eu chegar perto, eu não enxergo, então tem que ficar aqui. Ó. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Eu não sei do que vocês gostam mais, mas eu sei do que eu gosto mais. Na fabricação de pães, por exemplo, que pena, são usados fungos unicelulares chamados leveduras. Mas no vinho também. A levedura é a mesma, é o Saccharomyces. Lembra disso, né? Aquele fermentozinho que a gente compra na padaria é esse fungo. Vou falar dele já já. Chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. Você conhece a história, milagre divino. A massa que dá para fazer 10 pães, a gente fez quantos? A gente não, mas teve alguém que fez 100. Né? A massa cresceu, deu para aumentar. Legal. Como é que funciona isso? O crescimento da massa do pão, processo citado e resultante da. Acompanhe isso aqui. Vamos lá. Que bacana, hein? Processo de fermentação é um processo de respiração aeróbio ou anaeróbio? Anaeróbio. Anaeróbio significa que usa ou não usa oxigênio? Não usa oxigênio. Pô, mas como é que vai respirar sem oxigênio? Que porra é essa? Como é que funciona isso? Como é que respira sem oxigênio? Não precisa de todo mundo, não precisa, todo ser vivo não precisa de oxigênio para respirar? Dá para respirar sem oxigênio? Claro que dá. Claro que dá. O que é respirar? Tu sabe o que é respirar? É fazer isso, ó. Não, claro que não. Quando você está fazendo isso, você está aerando. Você está ventilando. Mas o que é quimicamente respiração? O pessoal que assistiu aula comigo tem uma das definições mais lindas que eu já vi de respiração. Vai dizer que não é. O que é respiração? É a transformação de quem em quê? Ah lá. Viu, malandro? Não tem jeito, cara. Transformação de energia potencial em energia cinética. Isso é respirar, malandro. Respirar é você pegar energia que você não pode usar e transformar em energia útil. Onde estão as fontes potenciais de energia para as células em geral? Quais são as moléculas energéticas normalmente que as células obtêm? E as nossas células obtêm? Carboidratos e lipídios. E aonde está a energia útil? Qual é a molécula que representa a energia cinética? ATP. Então, o que é respirar, maluco? É botar ar para dentro do pulmão e tirar ar do pulmão? Não. Respirar é um processo bioquímico celular que se refere aqui à transformação de glicose ou, no caso, carboidrato, né? Ou lipídio em ATP. Carboidrato é preferencialmente usado, muito embora o lipídio seja muito mais energético. Você sabe disso. O lipídio é mais energético, mas a glicose é preferencial. Por quê? Porque tem um índice respiratório maior, ou seja, consome menos oxigênio. Você sentado aí, nem que você quisesse queimar gordura, você ia conseguir. Porque você não teria oxigênio suficiente para oxidar essa gordura. Senão seria mole, né? Eu ia me encher de feijoada e ia dormir para queimar. Não é assim, correto isso? Então, cara, isso é respirar, é transformação de energia potencial em cinética. Agora preste atenção para cá. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu faço isso usando oxigênio, receptor final de hidrogênios, etc. Enfim, ou eu faço isso usando oxigênio, ou eu faço isso simplesmente quebrando parcialmente o carboidrato, que é como nós temos ali, ó, quebrando parcialmente. Ah, obrigado. Eu já estava procurando carboidrato, estava me vendo. Olha só, quebrando parcialmente o carboidrato, eu tenho ali, tudo começa com quem? Glicose. Glicose está sendo quebrada em quê? Essas reaçõezinhas você conhece, em 2 moléculas de ácido pirúvico. Isso a gente chama de glicólise. É a quebra da glicose. Isso acontece em qualquer processo respiratório, seja ele aeróbio ou anaeróbio. A partir daí é que começa o processo fermentativo. Sem oxigênio, nós temos que arrumar um jeito, nós que eu digo, o cara que faz a fermentação, ele tem que arrumar um jeito de se livrar daquele ácido pirúvico. Por quê? Porque o ácido pirúvico é tóxico pra cacete. Então ele tem que se livrar daquilo. Para se livrar do ácido pirúvico, ele tem que tomar um caminho. Alguns seres possuem um elenco enzimático que toma esse caminho. Observe, ele descarboxila o ácido pirúvico. Descarboxilar é tirar o CO2. Está vendo lá? Ó? Descarboxila o ácido pirúvico e transforma o ácido pirúvico num aldeído, acetaldeído. É o etanal.
aquela penúltima molécula lá. E, posteriormente, o etanol é reduzido a etanol. Chegamos ao álcool. Fechou. Se chegamos ao álcool, isso é um caso de fermentação, o quê? Alcoólica. Legal. Agora, atenção para cá. No caso da cerveja, do vinho, de coisas fantásticas, né? Champanhe. Enfim, qual é o produto final mais interessante desse processo? Qual é o produto final mais interessante desse processo, no caso do vinho, da cerveja, do champanhe? O álcool. Então fala, pô. E no caso do pão? Vou começar a comer pão, vou ficar alcoolizado. Não, claro que não. No caso do pão, o produto final mais importante não é o álcool. Até porque o pão vai no forno. E o álcool, isso vai, obviamente, exatamente, evapora, vai embora. Não adianta querer se embriagar comendo pão. Você só vai engordar. Agora, olha só. No caso do pão, qual é o produto final mais importante dessa história? É o gás. É isso que eu quero que você veja. Cuidado com os processos fermentativos. Eu acredito muito mais no Enem em questões assim de fermentação. Nesse caso, sem dúvida alguma, o CO2 é o produto mais importante porque é um gás, vai ocupar um espaço, vai dilatar a massa, vai fazer a massa crescer, correto? E, obviamente, que é o que a gente quer, que a massa fique mais leve, né? Mais tranquila, mais saudável, você possa comer com mais tranquilidade. Então, vamos ver o que eles propõem como respostas lá. O cara não consegue acertar, eu não consigo acertar uma nesse troço. Que isso? Há milhares de anos, o homem fez uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas, vinhos, etc, etc, etc. Aí ele bota assim embaixo. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da liberação de gás carbônico, formação de ácido lático. Só uma perguntinha. Tem ácido lático aí? Quando é que vai ter ácido lático? Quando vai ter ácido lático? Fermentação lática. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Eu disse para você ainda há pouco, deixa eu ver se eu acerto agora. Opa, legal. Eu disse para você ainda há pouco. Obrigado. Eu disse para você ainda há pouco que esse ácido pirúvico aqui é tóxico para burro. E quem faz a fermentação tem que dar um jeito de ir transformando até chegar num produto menos tóxico. A primeira transformação do ácido pirúvico aqui é em aldeído acético, ou seja, é em etanol. Etanol também é tóxico. Etanol também é tóxico. Etanol também é tóxico. Muito bem. Então não pode parar em etanol. O que acontece? O cara reduz o etanol e chega em etanol. Etanol é tóxico? Também é, álcool é tóxico. Mas tem um porém, é volátil, ele sai fora. Então, o cara que faz fermentação alcoólica, ele não retém o álcool. O álcool se manda. Foi o meio que ele arrumou. Para quê? Foi o meio que ele arrumou para poder ter um produto ou um subproduto final que prejudicasse menos a ele. Fechou. E no caso da fermentação lática? Ácido lático é tóxico? É. A gente tem que tirar ele da célula? Tem. Quando a gente não tira o ácido lático da célula, o que acontece? Ele se acumula, cristaliza, dói. Você vai passar no vestibular, com certeza, eu tenho certeza, consciência disso. Vai passar no vestibular e tudo aquilo que você não fez durante todo o ano, você vai fazer a partir de segunda-feira. Segunda-feira vai ser o dia D para você. Agora acabou, ainda tem o ERJ. Vamos lá, a primeira segunda-feira depois do resultado da prova da UERJ, ou do Enem. Aí você vai fazer tudo que você não fez e vai começar, vou voltar à academia, vou voltar a ter uma vida. Pelo amor de Deus, eu não faço nada há séculos. Aí você vai. Aí você chega na academia, o professor, você não faz ginástica muito. Tem mais ou menos uns 8, 9 meses, sei lá. Mas eu estou tranquilo, vou fazer, numa boa. E você vai. Aí ele te passa lá uma série, você faz a série toda, você é jovem, aguenta mesmo, que eu sei que aguenta, e faz mesmo. Dia seguinte, quando você acorda, você abre o olho, o único músculo que não dói é o da pálpebra. O resto dói tudo.
Que diabo foi isso? Ácido lático. Não é isso? Tem um ácido lático que está lá. Por que o corredor de 100 metros lá, Usain Bolt, não sente essa mesma dor? Porque ele faz rapidamente uma reciclagem do ácido lático. Quem é, quase que eu digo, valendo um iPad, quem é, ou o que é, que faz com que esse ácido lático, como é que é o nome do ciclo de renovação desse ácido lático no corpo do cara? Ciclo de Cori. Perfeito. Eu ia fazer 10 iPads. Gente, então, sem dúvida alguma aqui, a resposta seria a letra A. Fechou? Tá bom? O que mais? Não tá bom? Gente, olha só. Deixa eu dizer duas coisas para vocês. Tá bom, só vou dizer uma. Pronto, já melhorou? Uma coisa. Eu tenho um orgulho fantástico de pertencer a isso que está acontecendo aqui. Eu estava conversando ali atrás. Eu tenho 30 anos de aula. Eu tenho mais anos de aula de que todos vocês aí têm de vida, não dizer somados, porque senão seria demais. Mas eu nunca participei de algo tão bonito. Sinceramente, eu nunca participei de algo tão bonito. Tão legal. Quer dizer, é uma força, né? É um conjunto de jovens, todos imbuídos de uma coisa tão boa, mas tão boa, né? Pessoas que estão aqui, todas somando energia em prol de uma causa legal. Gente, muito boa prova para vocês amanhã. Toda a felicidade do mundo. Tomara que vocês se deem muito bem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Um grande abraço. Valeu. Bom dia mais uma vez. Pessoal de casa, tem câmera ali, ó. Bom dia. Não, ali, bom dia também. Ele falou um pouco sobre o orgulho e eu queria só aproveitar o momento e dizer como eu fico orgulhoso e feliz de trabalhar ao mesmo tempo desse cara que eu tenho para mim como um parâmetro de profissional, né? Então, estou muito feliz por estar aqui, muito orgulhoso também pela equipe, professores muito capacitados, professores de alta qualidade, mais o Vidal também, né? Então, eu estou aqui realmente muito realizado. Vamos logo trabalhar, porque esse cara falou só um pouquinho, né? Cadê? Aqui, ó. Quer ver? Aqui. Aqui, ó. Cadê, gente? Aqui. Isso, tá mesmo. Vamos lá, vamos acompanhar essa questão aqui, porque, olha só, a questão que eu escolhi, sinceramente, eu não esperaria que fosse tão cara de Enem, não. Falar sobre planta, o pessoal tem um pouco de resistência à planta, né? Então vamos acompanhar rapidinho a leitura e alguns comentários interessantes. Olha só. Essa prova aí foi do ano passado. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Meu amigo, essa figura aí nada mais é que uma árvore filogenética. Essa figura nada mais é que um cladograma. Ou seja, te dá uma dica de como foi a evolução do grupo. Tá, vamos aproveitar aqui rapidinho. No próximo slide, dá uma olhada. Aqui, por exemplo. Aqui está um pouco melhor. Repara que a gente botou só um pouco mais organizado nessa figura, você está olhando aí no seu slide, né, os vegetais. A gente botou lá em cima, né, as embriófitas. Né? Por que, café, as embriófitas? Muito simples, cara. Uma das grandes diferenças entre plantas e as algas, dentre várias outras, é a capacidade que as plantas têm de guardar, digamos assim, proteger o embrião. Né? Todas as plantas apresentam tal caractere. Então, a gente pode falar o seguinte, café, plantas são embriófitas. Quer ver de novo o slide? Vamos lá. Repara, então, que pegando briófita, pteridófita, gímeno e angiospermas, a gente percebe um grupão chamado embriófitas. Fitoplanta, êmbrio, embrião. Então tá, beleza, café. Agora vamos lá. Pensando em embriófita, rapidinho aqui, você pensa, olha lá para mim agora aqui, ó. Você pensa em um organismo grande ou pequeno? Fala para mim, vai. Por que pequeno? Fala para mim.
Muito legal. São avasculares, não tem vasocondutores de seiva. Agora vamos lá. Olha de novo para o slide, repara o seguinte. Pegando pteridófita, gimnosperma e angiospermas, a gente cria um outro grupão, um grupo monofilético chamado traqueófitas. Vamos lá, cara. Tráqueo. Lembra traqueia? Traqueia é um tubo. O que isso quer dizer então, filhote? Essas plantas, café, mais uma vez, ó, quando você percebe, pteridófita, gimno e angiospermas apresentam vasos condutores de seiva. Quais são os vasos mesmo, hein? Vocês lembram? Pessoal de casa, lembra? Grita aí que eu estou escutando. Grita de casa. Eu vou escutar, vou fingir que eu vou escutar. Sacanagem. Xilema e floema, maneiro, legal mesmo. Boa. A minha mãe está aqui, vocês sabiam disso? Minha mãe veio. Está ali. Cafeína, está ali. Tá, enfim. Traqueófitas. Continua no slide, está no slide. Presta atenção, garota. Chama ali aquela garota ali, ó. Gimnospermas e angiospermas formam as espermatófitas. Me ajuda a lembrar aqui, cara. Me ajuda, por favor. Você que vai fazer biologia. Muita gente vai fazer biologia aqui, não vai? Quem vai fazer biologia aqui? Alguém vai fazer biologia? Pô, 3 pessoas, foda. Tá bom. Estamos garantidos. É verdade, tem isso também. Cara, quando eu pego, mais uma vez, ó, lendo ali, as gimnospermas e angiospermas, a gente forma um grupo chamado espermatófita. O que quer dizer esperma mesmo? Meu Deus. O que quer dizer esperma, cara? Fala pra mim. Ah, bonitinho. Isso mesmo, semente. Então agora faz sentido você, quando era pequenininho, perguntar pra sua mamãe. Mamãe, como eu nasci? O papai botou uma semente na mamãe. Não foi semente, né? Foi um negócio ali, né? Então olha só, presta atenção. Então, cuidado. Então, são plantas com semente. Então, mais uma vez, ó, a sinapomorfia do grupo, espermatófita, é semente. E uma outra coisa importante, me ajuda a lembrar, cara, quando você pensa em pteridófita, samambaia e musgo, que é briófita, você pensa tipicamente que ambiente? Úmido ou muito seco? Me ajuda aí. Pessoal de casa também, vamos lá, grita aqui, hein, ali, ó. Tem uma câmera ali. Isso. Ambiente úmido. Por quê? Muito bom, falou aqui, café, olha só, o gameta masculino, o anterozoide, ele é flagelado, então ele vai nadar, vai andar ou vai por e-mail? Spam, meu Deus, engravidou? Não, aí ele vai nadar. Ali. Agora, em espermatófitos encontramos o pólen, o grão de pólen. E o barato qual é? O grão de pólen pode ser transportado de um indivíduo a outro, seja pelo vento, seja por animais, e uma vez... Acompanha aqui a figura. Meu Deus, sumiu o negócio. Legal. Cara, ele travou aqui. Isso. Tá ótimo. Tá bom esse aqui. Né? E uma vez o grão de pólen na planta feminina, ele germina e dá origem ao tubo que vai encaminhar o gameta masculino em direção ao gameta feminino, ou seja, fecundação que independe de água. Fecundação. Quando foi? E para fechar esse cladograma, angiospermas. Quando eu penso em angiospermas, eu penso em quê? Plantas com fruto, não é isso? Angio quer dizer vasilhame, vaso. Um vaso que guarda a semente, o fruto. Até aí, tranquilo? Beleza? Só no passinho? Tá, pessoal de casa, tranquilo? Todo fruto vem de flor. Então, angiospermas tem fruto e, ao mesmo tempo, flor. A flor, ela hipertrofia o ovário e dá origem ao fruto. Tá, café, beleza. Vamos agora, então, rapidamente, dar uma olhada na pergunta. Ah, sim, quase esqueci. Função do fruto, qual é? Cuidado, né? O que alimenta o embrião é o endosperma, correto? De novo, o que alimenta o embrião é o endosperma. Agora, vamos lá. Eu estou pensando o seguinte, ó, tá a semente aqui e em volta está o fruto. Função. Pensa numa fruta, digamos assim. Fruta madura é cheirosa? Fruta madura é colorida? Fruta madura é nutritiva? Um animal, por exemplo, é atraído, come o fruto, engole a semente, o animal pelas fezes espalha a semente. Mas cuidado, tá, filhote? Nem todo fruto é para ser comido. Né? Alguns frutos são alados, vão pelo vento. Alguns frutos boiam, vão pela água. Então, função do fruto, não esqueça. Dispersão. E não esqueça, meu amigo, dentro do fruto tem a semente. Já teve a reprodução. Olha a pergunta para não confundir, filhote. Vamos lá. Cadê a pergunta? Aqui.
Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para a maior diversidade genética? Então, para pensar em diversidade, eu penso em cruzamento, reprodução. Vamos lá? Semente alada. Semente alada, que você encontra bastante em gimnospermas, seria para quê, Café? Seria para dispersar o indivíduo. A gente não quer isso, a gente quer diversidade genética. Letra B, arquegônico que protege o embrião. Cara, não vai justificar a diversidade, vai só uma forma de proteção, né? Letra C, grãos de pólen que garantem a polinização cruzada. Até aí. Essa aí, foi ou não foi? Pessoal de casa, presta atenção também. Não esqueça, filhote, em prova do Enem, nunca marca de prima. Sempre leia até o final. Sempre leia até o final. Então, vamos lá. Letra D, fruto. Mais uma vez, cara, o fruto tem como função espalhar a semente, dispersar o indivíduo. Não quero isso nessa questão. E letra E, vasos que conduzem seiva. Mais uma vez, é uma vantagem, mas não tem relação nenhuma com variabilidade genética. Então, realmente, resposta letra C de quê? C de café, sinistro. Isso mesmo. The next. A próxima, em inglês. Fala inglês, eu só falo inglês. Dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre DNA. E seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 52, um ano antes da descrição do modelo DNA dupla hélice Watson-Crick, que foi confirmado, sem sombra de dúvidas, que o DNA, material genético, é um material genético. No artigo de Watson-Crick, escreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deve se replicar. Em 58, Madison e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio, que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. Cara, tem mais ainda, meu Deus. A partir de resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio da mesma, os experimentos realizados por Madison e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão que, galera, preste atenção, porque é muito comum questões que avaliem, que cobrem o que o Drummond falou, né? Principalmente a transcrição e tradução, expressão gênica. Aí acaba que o pessoal esquece de outro processo, que é a replicação, duplicação do DNA. É muito comum o pessoal confundir a função da enzima DNA polimerase com a de RNA polimerase. RNA polimerase atua em que etapa, filhote? Pessoal de casa, fala também, vai. RNA polimerase, fala, infeliz. Transcrição, DNA polimerase, fala para mim. Replicação do DNA. Agora, cuidado, olha para a figura para representar, para esquematizar esse processo. Olha para a figura, cadê? Figura, cadê? Temos ali uma dupla fita, temos ali uma enzima chamada helicase. Olha o nome, helicase. Lembra dupla o quê? Hélice. Ela que separa a dupla hélice. Separou as duas fitas, entra em cima uma DNA polimerase e na outra fita também uma outra DNA polimerase, ao mesmo tempo. Né? Detalhes à parte, né, sobre essa descontinuidade da fita de baixo ou a de cima contínua, né, detalhes à parte, repara o seguinte, a DNA polimerase atua como? Copiando a fita? Copiando? Não, sempre complementando. Foi ou não foi? Então vamos lá? Cadê? Para achar a resposta, replicação é um processo o quê? Conservativo ou semi-conservativo? Semi, porque fica uma fita antiga, olha a figura mais uma vez, uma fita que está sendo molde e uma fita que é a recém-sintetizada. Então, olha só, duas moléculas serão formadas e as duas feitas com fitas antigas e fitas novas. Então, vamos lá mais uma vez, tem que ser semi-conservativa. Beleza, café. Então, vamos lá. Letra A pode ser? Não. Letra B pode ser? Não. Letra C pode ser? Meu Deus, vamos ver. Fitas filhas constituem de uma fita parental e uma recém-feita. Até aí. Foi ou não foi? Beleza? Galera, vamos só fechar ali. Letra D, conservativa não pode ser. E letra E, semi-conservativa, de uma fita molde e uma codificadora. Codificar é para expressão gênica. Então, realmente, gabarito letra C de quem mesmo?
Bonitinhos. Pessoal, foi um grande prazer revê-los, alguns vê-los. Pessoal de casa, um grande beijo. Estamos torcendo, tá? Calma! Agora é você a prova só, ok? Um abraço, até mais. Valeu. Então, os pais. Dúvidas? Me ajuda aqui, obrigado. Isso. Agora se reproduz associadamente pode. Eu vou ler então, vamos lá? Posso ler? Tem uma pergunta interessante aqui. Eu leio e ele responde. O mecanismo de splicing pode ser considerado algum tipo de epigenética? E aí, Drummond? Não. Oi. É porque esse cara fala tão alto que... Desculpa, Drummond. Não. O que é o splice? Vocês lembram? Bota um pouquinho mais de som aqui, cara. Obrigado. Não. Então tá bom. O que é o mecanismo de splicing e principalmente o splicing alternativo? O splicing corresponde ao quê? Às alças que são formadas no RNA, né, de acordo com um controle gênico que existe. Isso explica o quê, cara? O pessoal que assistiu a aula sabe disso. Vamos lá. Quem é que quer falar? Pode falar. Isso explica o quê? O pessoal que está em casa que assistiu a aula comigo, vai falando aí na televisão, vai falando na frente da internet, sei lá. Então, olha só, presta atenção. O splicing explica o quê? Nós temos 30 mil genes e temos 400 mil proteínas formadas. O que significa? Na hora em que esse gene transcreve um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro, ele poderá produzir dezenas de proteínas diferentes, fazendo o quê? Uma alternância de alças, que é o splicing. Ora alceia aqui, ora alceia ali. O que era alça ainda há pouco vira pedaço de transcrição daqui a pouco. Enfim, antes era alça, agora é transcrição. Enfim, vai mudando e vai produzindo proteína. Eu estaria alterando quimicamente qualquer base hidrogenada? Não. Então, isso não é epigenética. Isso não pode ser considerado epigenética só quando você altera quimicamente uma base. Essa aqui também é legal. A não produção de insulina pode ser gerada por essa inativação das bases hidrogenadas também? Não, aí não. Vamos lá. Caramba, agora eu não paro mais. Um minuto. Foi sim. A não produção de insulina é uma doença... você chama de quê? Diabetes. Diabetes mellitus. A diabetes mellitus é uma doença que você sabe que é uma doença autoimune. Tem nada a ver. O cara continua tendo o gene normalzinho, bonitinho, legal, mas o que acontece? O que vai acontecer? Simplesmente, aquela célula, ela poderá e irá produzir substâncias que passam a não ser reconhecidas, não há silenciamento do gene. É isso que eu quero que você entenda. O cara não produz insulina porque o gene dele silenciou. Não é porque o gene dele silenciou. É simplesmente por quê? Porque a célula dele começou a produzir substâncias que são consideradas substâncias nocivas ou anormais. Aí o sistema imune dele vai e pau nessas células. Então, diabetes mellitus é uma doença autoimune. Não tem muito a ver com isso aí, não. Fechou? Sim. Daqui, alguma dúvida, pessoal? Não? Meu telefone eu não posso dar, desculpa, não posso. Pô, o cara é engraçadinho, né? Me tira o telefone ali. Gente, um grande abraço. Boa prova para vocês.